Olá, turma. Professor Sérgio aqui. E mais uma vez, vamos trabalhar nosso conteúdo, a nossa temática, água. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar as misturas. Seguindo nossa sequência de estudo, nossa cronologia de estudos, hoje nós vamos abordar a temática misturas, misturas simples e misturas compostas, totalmente direcionada ao que nós já abordamos em nossas videoaulas. Então, pessoal, o que é muito importante, o que vocês devem saber para poder entender melhor o que significa as misturas nesse contexto quando se estuda a água. Quando nós trabalhamos misturas, é muito importante relembrar os estados físicos da água. Vocês se lembram, como foi dito em nossas videoaulas, que a água possui 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso, certo? E essas 3 fases, elas podem sofrer mudanças. E quais são essas mudanças? Ela pode passar de mudanças do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Então, a água ela apresenta mudanças de estados físicos. E são termos, são etapas muito importantes para nós podermos compreender melhor as misturas. Outro ponto muito importante, pessoal, para que vocês compreendam melhor o que são as misturas, é a questão da solubilidade. E o que é solubilidade? Quando nós trabalhamos solubilidade, nós trabalhamos com solvente e soluto. Vamos identificar melhor essa questão? Imagina um copo com água e um pouco de sal. Quando você introduz um pouquinho de sal nesse copo com água, agita esse recipiente, é possível observar que aquelas partículas do sal se dissolvem na água. Então, ali foi possível observar o soluto, o sal, o solvente, que é a água, e a solução gerada após essa agitação do recipiente, certo? Então, outro ponto muito importante que vocês têm que saber, têm que anotar no seu caderno aí, quando nós estamos trabalhando misturas, é a questão das substâncias puras e das misturas. Então, a água, por exemplo, é uma substância pura. Ela só contém partículas do H2O. Já outras misturas, outros tipos de mistura, contêm outras partículas de determinados componentes, que é o que nós vamos apresentar agora, que é o que foi dito para vocês com o exemplo da água e do sal. Então, turma, só reforçando, aprofundando um pouquinho mais na questão da solubilidade, que é um fator fundamental para que vocês possam entender melhor a questão das misturas, das fases e até da mudança de estados físicos também, vamos relembrar aquele exemplinho básico, que é do copo com água, do sal e a solução que ela é gerada quando esse recipiente é agitado. Então, o soluto, representado pelo sal, o solvente, que é quem vai diluir esse soluto nesse recipiente, que é representado pela água, e a solução, que é a culminância dessa agitação nesse recipiente. Outro ponto muito importante, pessoal, é que vocês têm que ter noção, têm que ter conhecimento dos conceitos básicos em relação às mudanças dos estados físicos e os estados físicos. Então, é sempre bom reforçar, é sempre muito importante que vocês tenham esse conhecimento sobre os estados físicos para que vocês possam sempre estar não tendo dificuldades quando estiverem estudando a temática água ao longo do 6º ano. Então, vale lembrar, a água no estado sólido, basta lembrar do gelo, que está lá no congelador de sua casa. O estado líquido, qual a característica do estado líquido? Pense o seguinte, pessoal. Quando você coloca água em um copo, esse recipiente ficará totalmente ocupado. Quando você coloca gelo no copo, sem nenhuma outra substância, esse recipiente não será inteiramente ocupado. Ele ainda estará ocupado pela estrutura sólida da água. Então, o que é importante vocês saberem? A questão das moléculas. No estado sólido, as moléculas estão mais próximas uma da outra. No estado líquido, as moléculas começam a se dissipar, um pouquinho afastado das outras. E já no estado gasoso, que é o vapor, que vocês podem identificar, por exemplo, quando vocês estão fazendo café, acompanhando o seu responsável, fazendo um café em casa pela manhã, é quando as partículas, as moléculas já estão bastante afastadas, tá? E o que vale lembrar? As mudanças. Existe o fenômeno da fusão, existe o fenômeno da vaporização,
da condensação, da solidificação, certo? Então, é muito importante, turma, que vocês entendam esse contexto, todos esses termos, esses conceitos, para poder compreender melhor o que significa misturas no contexto de água. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fases da mistura. O que é possível observar quando trabalhamos as fases das misturas? É possível observar que ela pode apresentar uma fase, 2 fases, 3 fases ou 4 fases ou mais, certo? Então, quando essa mistura, por exemplo, a água pura num recipiente, nós chamamos essa mistura de monofásica, que é uma fase só, uma fase apenas. Agora, quando é possível observar mais de 2 fases, nós chamamos essa mistura então de bifásica. Bi, 2 vezes. Para ficar bem fácil, para vocês não se confundirem, lembra aí do time que você torce, ele é bicampeão? Se ele é bicampeão, ele foi campeão 2 vezes. Então, nós temos 2 fases. Se seu time é tricampeão, ele tem 3 fases, certo? Então, faça essa associação para que vocês possam entender melhor as fases, as possíveis fases de uma mistura. Então, monofásica, um exemplo básico, a água pura. Bifásica, quando nós conseguimos observar 2 fases. Trifásica, quando nós conseguimos observar 3 fases. E polifásica, quando nós conseguimos observar 4 ou mais. Então, turma, só para poder exemplificar melhor, para que vocês entendam melhor esse contexto, observe na imagem como é possível visualmente identificar essas fases. Bifásica, 2, trifásica, 3, polifásica, 4 ou mais, certo? Então, turma, é o seguinte, agora nós vamos identificar melhor o que são as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, certo? E qual que é a característica básica da mistura homogênea? Possui uma única fase, tá? Então, não é possível identificar mais componentes nessa mistura. Um exemplo de uma mistura homogênea. Quando você joga um pouco de açúcar em um copo com água e esse açúcar dilui nesse recipiente. Então, ali é possível observar um único componente. É uma mistura homogênea. O que nós podemos caracterizar nas misturas homogêneas? Que elas são miscíveis. E o que significa miscíveis? Elas podem se misturar. Então, qualquer substância, qualquer mistura que vocês realizem em sua casa, em que elas se misturam, nós chamamos essas misturas de misturas miscíveis, ou seja, elas se misturam. Caso você, com um recipiente com líquido e outra substância qualquer que você introduza nesse mesmo recipiente e essas misturas não se misturam, então nós chamamos essas misturas de imiscíveis, certo? Anotem aí esse termo, é um termo muito importante para a sequência de estudo de vocês na temática de água no 6º ano, certo? Então, quando nós caracterizamos especificamente a mistura homogênea, nós chamamos ela de uma solução. Você se lembra daquele exemplinho nosso lá, da água e do sal, e o que combinou no final, qual foi a solução final na hora da mistura. Então, ela se caracteriza por ser uma solução e por ser monofásica. Você identifica apenas uma fase, ok? Já as características das misturas heterogêneas é quando é possível observar 2 ou mais fases. Bem basicão, bem simples, possivelmente você já deve ter feito essa mini experiência em alguma aula, ou então faça rapidinho aí com a ajuda do seu responsável, um copo com água e um pouquinho de óleo. Faça essa experiência aí e veja o que vocês conseguem observar. Então, pessoal, só para caracterizar as misturas heterogêneas, é quando é possível observar 2 ou mais fases, certo? Então, é possível sim, em um mesmo recipiente, dependendo dos componentes que você introduz nesse recipiente, observar 2 ou mais fases. E aí nós lembramos das classificações bifásica, trifásica ou polifásica, tá? Pessoal, agora é o seguinte, agora é o momento de pôr a mão na prática. É o momento de construir o conhecimento. Uma prática muito simples, muito básica. Vocês deverão pedir a ajuda e a assistência do responsável de vocês. E ela vai se basear de qual maneira? Basta pegar um pouco de sal e um recipiente com água,
Em outro recipiente, também com água, um pouquinho de areia. E como que vai funcionar essa metodologia, essa experiência? Em cada desses dois recipientes, vocês irão introduzir o sal e a areia. Deverão agitar um pouquinho esses dois recipientes e observar o que acontece. Ok? Vamos lá? O que vocês observaram durante essa experiência? Foi possível observar que o recipiente que continha a areia, as partículas de areia continuam lá. Elas não aconteceu uma mistura. Essa partícula de areia não se dissolveu no composto da água que estava presente no recipiente. Já no recipiente que você introduziu o sal junto à água, foi possível observar que as partículas de sal se dissolveram, certo? Então, o que essa experiência vem trazer para vocês, vem explicar para vocês? Que na mistura de água e sal, essa mistura é uma mistura homogênea. Já na mistura de água e areia, é uma mistura heterogênea. A mistura de água e sal vai ser uma mistura homogênea, monofásica. Já na mistura de água e areia, vai ser uma mistura heterogênea, bifásica. Certo? Turma, então é isso. Chegamos hoje ao final da nossa videoaula. E qual foi a nossa proposta aqui hoje? Trabalhamos as misturas, falamos sobre as misturas homogêneas, as misturas heterogêneas. Lembram lá das fases das misturas? A mistura pode ser monofásica, bifásica, trifásica ou 4 fases ou mais, certo? Então, vale lembrar a importância dos estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, e as mudanças que essas fases sofrem para entender todo o contexto de misturas quando abordamos a temática água. A experiência nossa, pessoal, o PDF explicando exatamente o passo a passo o que aconteceu nessa experiência vai estar postado aqui embaixo, então basta clicar, fazer o download, fazer a leitura desse material. E o mais importante de tudo, pessoal, continuar estudando essa temática. Comente, curta, compartilhe com o seu colega, não deixe de interagir com essa nossa aula. Ficamos por aqui, um abraço, tchau, tchau.